Platão nasceu em Atenas, na Grécia, e viveu entre os séculos 427 a.C. e 347 a.C. Platão foi discípulo de Sócrates, mas, diferente de seu mestre, que não gostava de escrever suas ideias, até porque dizia que a escrita ela é inimiga da memória, Platão escreveu em uma nova forma filosófica, em forma de diálogos, e fez isso para homenagear seu mestre, Sócrates. Nos seus 36 diálogos, os personagens conversam sobre os mais variados temas, tendo sempre como tema dos melhores escritos e também protagonista seu mestre Sócrates, que sempre impõe certa autoridade entre os seus interlocutores. Platão utilizou a dialética como forma de organizar suas ideias, que na verdade é um aprimoramento do método socrático. Criou a academia em Atenas, onde ensinou filosofia. É outra diferença com relação ao seu mestre, que não tinha um lugar específico, um lugar fixo para ensinar filosofia. Ele ensinava nas ruas, nas praças, conversando com as pessoas. Platão utilizou o livro 7 da República, e ele utilizou justamente esse livro 7 para definir, por meio de metáfora, o que é a filosofia e qual a tarefa do filósofo. E ele define filosofia como o meio de libertação da caverna, ou seja, a ação de libertação do estado de escravidão em que vive o homem. Ele também vai definir filosofia como o abandono do mundo sensível, ou seja, deste mundo visível, este mundo de mentira, este mundo de falsidade em que vivemos, pelo mundo inteligível, o mundo reflexível, o mundo verdadeiro, o mundo ideal. Mas como ele chegou a essa definição de filosofia? Através do mito da caverna. Podemos entender simbolicamente o mito da caverna de 4 maneiras. A primeira, traduzindo os diversos graus em que ontologicamente se divide a realidade, isto é, os gêneros do ser sensível e suprassensível, com suas subdivisões. A segunda forma de entender o mito da caverna é simbolizando o aspecto ascético, místico e teológico do platonismo, dividido entre a vida na dimensão dos sentidos e do sensível e a vida na pura luz, na dimensão do espírito. É uma visão muito utilizada por alguns teólogos e alguns pastores para representar a salvação. E eles se baseiam no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A terceira forma de entender o mito da caverna é simbolizando a concepção política tipicamente platônica. O retorno do filósofo político, que abre mão do seu desejo e, mesmo correndo risco de morte, volta à caverna para liderar e libertar seus companheiros. A ideia de que nessa visão é passado a ideia, na verdade, de que o verdadeiro político não ama o comando e o poder, mas usa o comando e o poder como serviço para o bem. A quarta forma, e é a que iremos adotar aqui para definir o que é filosofia, é simbolizando os graus do conhecimento nas duas espécies e nos 2 graus em que essas espécies se dividem, que é a visão das sombras, ou seja, a imaginação, a falsidade, e a visão dos objetos verdadeiros, que é a suprema verdade. Vamos então a esta simbolização da caverna. Comparemos a nossa natureza, no que diz respeito à educação, ao conhecimento da verdade, e a falta dessa educação, ou seja, a falta do conhecimento da verdade. Vamos comparar da seguinte maneira, ou seguindo a seguinte imagem. Imaginemos homens vivendo numa caverna, cuja entrada se abre para a luz em toda a sua largura, com amplo saguão de acesso. A caverna, ela está aí representando o nosso mundo, no qual reina a opinião, a falsidade, a mentira, ou trazendo para os dias de hoje, as fake news. Imaginemos que os habitantes dessa caverna tenham as pernas e os pescoços amarrados de um tal modo que não possam mudar de posição e tenham de olhar para o fundo da caverna.
Esses escravos representam os homens, ou o senso comum, aquilo que é tido como verdade. As correntes, às quais os homens estão amarrados, representam a ignorância e as paixões, às quais os homens estão presos. Imaginemos ainda que, imediatamente fora da caverna, ou seja, atrás dos homens, existe um pequeno muro da altura de um homem. O muro, este muro, na verdade, representa a separação entre a verdade e a falsidade. Imaginemos que por trás desse muro, e portanto inteiramente escondidos por ele, se moviam homens carregando sobre os ombros estátuas trabalhadas em pedra e em madeira, representando os mais diversos tipos de coisa. As estátuas são as percepções sensoriais, ou as ideias pré-fabricadas. Estes homens que as carregam, podemos entender como os responsáveis por alimentar essas ideias pré-fabricadas. As sombras da caverna simbolizam as aparências das coisas, ou seja, verdades manipuladas, falsas, porém tomadas como verdades. Imaginemos também que por trás desses homens esteja acesa uma grande fogueira. A fogueira representa a verdade, o entendimento, o caminho para o conhecimento. Não é o conhecimento real, verdadeiro, puro, supremo ainda. Imaginemos que fora da caverna, no alto, brilha o sol. O sol representa a soberana verdade, o conhecimento, a inteligência, a suprema verdade, a verdade absoluta. Os prisioneiros da caverna, acreditando que nunca teriam visto coisa diferente, essas coisas que eles veem, que são as sombras, né? E eles vão tomar essas sombras como a única e verdadeira realidade. E o eco das pessoas que estão passando por fora carregando essas estátuas eram as vozes emitidas por aquelas sombras. Suponhamos agora que um daqueles prisioneiros consiga desvencilhar-se dos grilhões que o aprisionam. Esse prisioneiro, na verdade, ele é o filósofo. O filósofo é aquele que se livra dessas correntes e se cura da inconsciência, da ignorância. Não mais enganado pela percepção, ou seja, pelas sombras, o filósofo enxerga a realidade. Uma vez de posse dessa realidade, o filósofo poderá agora regressar ao mundo sensível enxergando a verdadeira realidade. Portanto, o filósofo não se sente mais à vontade no mundo das sombras, ou seja, na vida cotidiana. E por quê? Porque ele seria tido como louco por pensar e agir diferente dos demais, isto é, diferente do senso comum. Ele seria ridicularizado, tido como inimigo. Isso é uma das consequências, na verdade, daqueles que se encontram com a filosofia e não se deixam mais enganar pelo senso comum. Por conta dessas consequências, o filósofo será tentado a se apartar do mundo, porém ele deve fugir dessa tentação de se apartar do mundo. Ao sábio, ou seja, ao filósofo, é revelado a dificuldade de comunicar-se com quem não sabe nada e pensa saber tudo. Porém, o sábio, o filósofo, ele tem o dever de comunicar suas descobertas a toda a sociedade. Por quê? Porque ao lembrar-se da primeira morada e do saber que lá possuía, ou seja, o não saber, né, dos companheiros de prisão, ele se sentirá feliz com a mudança e também vai sentir pena deles por não ter essa mudança, por não compartilhar dessa mudança. Esse é o papel da filosofia, buscar o bem comum, o bem para todos. A sua liberdade implica em libertar os outros. Seu conhecimento implica em levar conhecimento aos outros. Mas, e o que é a verdade? O conhecimento para Platão. O conhecimento, a verdade, consiste em abandonar o mundo sensível, ou seja, a caverna, as impressões, as opiniões,
pelo mundo inteligível, pelo mundo racional, pelo mundo da verdade, pelo mundo perfeito. É a elevação da alma ao mundo inteligível. É a elevação da razão ao conhecimento, ao seu mundo, ao mundo ideal, ao mundo perfeito. O verdadeiro caminho do conhecimento começa com a libertação dos grilhões da ignorância, com erguer seu olhar para a luz, para a verdade que está fora da caverna, está fora do mundo enganoso, manipulado e manipulador, está fora do mundo imperfeito, onde reina as opiniões e as paixões que escravizam os homens. A verdade, ela é ofuscante. A sua descoberta pode confundir temporariamente. Obrigados a olhar para a luz, ou seja, para a soberana verdade, com certeza vão doer os olhos. E essa dor é a dor de admitir a própria ignorância, como é falado lá em Sócrates, né? Que é a maiêutica, né? A metáfora que representa a dor do parto, a dor da falta de sabedoria, de saber que você não tem a sabedoria que julga ter. E com isso, você procura fugir em direção aos objetos cuja visão pode sustentar, ou seja, verdades menos impactantes, suportável, tendo em vista seu estado de ignorância. Você faz isso por quê? Por julgar mais claro do que aquilo que está lhe sendo apresentado agora como verdade. Isso mostra o quê? O que é que a filosofia platônica quer nos mostrar com isso? Que fica difícil acreditar naquilo que fere a nossa ignorância. Trocar aquilo que nos acostumamos, tê-la como verdade, isso é doloroso, isso ofusca, isso nos traz uma certa indecisão. Mas isso é temporário. A posse da verdade produz um rápido acréscimo ao saber, uma acessão à verdade. O resultado final desse acesso cognitivo é a contemplação do bem em si mesmo, o sol como verdadeiramente é, no lugar que ele é próprio. Ou seja, o contemplar a soberana verdade como ela verdadeiramente é, e fora da caverna, onde é seu lugar próprio. É a contemplação da verdade sem manipulação. E o filósofo precisa se acostumar com a contemplação do bem em si, do contemplar o sol, a soberana verdade, se quiser ver o mundo superior, o mundo inteligível, o mundo das ideias, o mundo da razão, o mundo das verdades. O que a filosofia, através do mito da caverna, nos ensina nos dias de hoje? Que a libertação do escravo, ou seja, a libertação minha, sua e de todos que vivem aprisionados a esse mundo de falsidade, vive aprisionado, preso a essas fake news, é uma ação libertatória da filosofia. Devemos ter atitude filosófica se quisermos viver a aventura do escravo fora da caverna. O mundo fora da caverna é o mundo das ideias, de reflexão, de busca por fundamentação de tudo que nos coloca como verdade. Devemos buscar o conhecimento verdadeiro. E isso só é possível através da luz que ilumina o mundo verdadeiro, que é a filosofia. A aventura do escravo fora da caverna é a experiência filosófica.